E hoje nós vamos continuar com a nossa série radiciação, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre multiplicação de radicais. Se você gostou dos outros vídeos e desse, dá um like aí. Se não, tô pouco me lixando, continua assistindo, porque tudo isso é para você, tá certo? Vamos lá, galerinha. Galera, multiplicação de radicais. O que acontece? Se eu tenho dois números que estão multiplicando, né, dentro do radical com o mesmo índice, esses dois números a gente pode colocar dentro de um único radical com um índice que é igual. Nossa, mas está muito obscuro isso. Olha só, vamos para exemplo, porque o exemplo deixa mais clara a ideia. Acompanha aqui comigo. Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Pessoas, primeira pergunta que eu faço aqui para vocês. Quem é o nosso índice desses radicais aqui que eu tenho? Quando não tem número dentro do vizinho, significa que é quem? 2, tá certo? Então, nesse caso aqui, o nosso índice, tanto aqui dessa raiz, quanto dessa raiz, é quem? 2. Então, é como se tivesse um 2 escondido aqui, ó, um 2, um 2. Isso, que é um 2. Se aí o índice é igual, o que a nossa propriedade fala? Que ao invés de escrever raízes picadinhas, a gente pode juntar todo mundo em uma só. Então, ó, aqui é raiz quadrada, porque ambos são raiz quadrada. Agora, a gente aproveita que eles estão multiplicando e coloca aqui dentro multiplicando. 2 vezes 5. Pronto. Então, isso aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 10. Pronto. Morreu. Resolvemos aí o nosso exemplo. Ah, mas eu quero achar a raiz quadrada. Vai dar uma dízima não periódica. Se você quiser fazer, faça. Se não, não tem problema. Pode parar aí, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Colocar aqui, ó. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 5. Nossa, letra feia, né? Primeira coisa que eu pergunto para vocês, quem é o nosso índice? Nesse caso, o nosso índice, tanto da primeira raiz quanto da segunda raiz, é quem? 3. Se o índice é igual, eu posso escrever tudo isso em uma raiz só, onde o índice aqui é quem? 3. Agora, a gente pega os elementos. 8 vezes 5. Então, no final, eu vou ter raiz de 3. 8 vezes 5, 40. Lembrando, gente, que aqui dá para simplificar. Quem quiser tirar a raiz cúbica de 8 aí vai ver que é 2. Por que raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. O 2 multiplicado 3 vezes dá 8, tá? Quem não quiser, isso aqui é só para mostrar uma aplicação da propriedade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês entendam o próximo passo. O problema não é quando os índices são iguais, porque a gente viu que quando é igual, papo, a gente resolve. O problema é quando os índices são diferentes. O que é que nós temos que fazer? Não é tão difícil assim, não. Calma. O que nós vamos fazer? A gente vai lembrar das propriedades lá da segunda aula que nós tivemos, onde a gente pode pegar a raiz e transformar ela em um expoente, tá certo? Lembram da frase? O que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Então, a gente vai trazer essa frasezinha para cá. Vamos usar as frações para achar o MMC para deixar todo mundo igual. Meu Deus, eu me perdi. Calma, calma, calma. Não pare o filho antes da hora. O que eu quero que vocês entendam aqui? Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui raiz cúbica de A ao quadrado vezes raiz quarta de B ao cubo. Os índices aqui são o quê? Diferentes. Nesse aqui o índice é 3 e nesse aqui o índice é 4. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer, pegar essas raízes e transformar elas em potência com expoente fracionário. Como que é isso? Vem para o lado aqui, ó, para o lado direito. Repara só, quem aqui, raiz cúbica de A ao quadrado, está na sombra? O expoente quem? 2. Então, ele vai virar o seu numerador e quem está do lado de fora vai passar para a sombra, vai virar o seu denominador. Então, essa raiz aqui, ó, eu posso escrever ela dessa forma, ok? A mesma coisa é essa aqui, ó. Quem está na sombra, o 3, então ele vai para o sol. Quem está no sol, o 4, então ele vai para a sombra.
Então, nós pegamos a raiz e transformamos ela em... Tá certo? Fracionários vêm de fração. O que acontece? São frações com denominadores iguais? Não. Se os denominadores não são iguais, então a gente vai ter que fazer o nosso processo maravilhoso, que vocês vão passar a vida estudando isso, que é o famoso MMC. Entre quem? Entre 3 e 4. Ai, mas eu não lembro como é que faz esse MMC. Lembra assim, você pega o 3 e o 4, fatora os dois juntos. O 3 só dá por 3, que dá 1, repete o 4. O 4 dá por 2, que dá 2, que dá 2 de novo, que dá 1. Pronto. O MMC é a multiplicação desses elementos tudinho aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o nosso MMC aqui é quem? 12. O que significa esse 12 aqui? Ele é o nosso novo denominador. Então, vamos lá para baixo. A, ó, repeti esse A aqui. O denominador antigo não era 3? Coloquei quem agora? 12. Ó, B, repeti o B aqui. O denominador antigo não era 4? Agora é quem? 12. O que nós vamos fazer agora? Achar os números de cima. Como que nós achamos o numerador? Você pega o novo denominador, que nesse caso aqui é quem? 12. Você divide pelo antigo e a resposta que der, multiplica pelo de cima. Nossa, é tipo um efeito borboleta, ó. Você pega e divide por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Você pega o 4 e multiplica por 2. 4 vezes 2, 8. Achei minha resposta. De novo aqui, ó. 12 por 4 dá quanto? 3. Pega a resposta e multiplica por 3. 3 vezes 3, 9. Tá aqui, ó. Agora, o que nós fizemos? Nós pegamos a fração antiga e transformamos ela em uma nova. Tanto a de A quanto a de B. E reparem o seguinte, os seus denominadores estão o quê? Iguais. Se os denominadores são iguais, quando a gente transformar isso em raiz, significa que os índices são iguais. Olha só, o que está na sombra foi para o Sol, o que está no Sol foi para a sombra. O que está na sombra foi para o Sol, o que está no Sol foi para a sombra. Mesmo índice, aí a gente pode aplicar a nossa propriedade. Caminho longo, né? Mas não é difícil, vocês só precisam treinar para não esquecer. Então, voltando para cá. Antes era 3 e 4, certo? Agora, olha como é que vai ficar. O 3 virou 12, o 2 virou 8. O 4 virou 12 e o 3 virou 9. E agora, como os índices são iguais, eu conservo o índice, tudo isso dentro de um radical só, e multiplico seus radicandos. 8 elevado a elevado a 8, vezes b elevado a 9. Pronto. Está aqui a nossa resposta. Ah, mas não vai dar número? Não, porque são letras. Então, aí, se não tiver um valor para você substituir na letra, você pode parar aí. Tá certo? Que você chegou à instância. A não ser que você queira simplificar e você volta para a estaca zero. Não há necessidade. Não entendeu? Então, vamos aqui para um outro exemplo. Vamos colocar aqui, sei lá, raiz quinta de 4 elevado a 3 vezes raiz quinta de 4 ao quadrado. Beleza aí? Então, primeiro passo. Os índices eu já coloquei de propósito aí, eles não são o quê? Iguais. Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Quem são os nossos índices? Índices. Na primeira, nós temos quem? 4. E na segunda, nós temos quem? 5. Então, logo de cara, lembra que eu falei para vocês que os índices são os denominadores? Se eles são diferentes, então eu já sei que eu vou ter que fazer o MMC entre eles. Você pode fazer já direto, ó. Faz o MMC entre 4 e o entre 5. Como é que vai ficar esse nosso MMC aqui? Dá por 2? Dá. Fica o 2 aqui, repete o 5. Dá por 2? Dá. Fica 1, repete o 5. Que só dá por 5, que dá 1. Então, quem é o nosso novo MMC aqui? Multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, você já sabe
que o novo índice vai ser quem? O 20, tá bom? Para vocês entenderem o que eu estou fazendo. 5, como é que eu pego essa raiz e escrevo em forma de fração? O que está na sombra vai para o sol, e o que está no sol vem para sombra, ok? 4, aqui o que está na sombra vai para o sol, e o que está para o sol vai para a sombra. Aí, ó, os denominadores, 4 e 5. Então, a gente descobriu que o MC é quem? 20. Então, ó, 5 vezes... A gente já sabe que aqui o denominador é 20. Vezes, né? 4. A gente já sabe que o denominador aqui é 20. Agora, nós precisamos achar o número que está aqui em cima. Como que nós vamos achar? Você pega o denominador novo, divide pelo antigo e multiplica pelo número de cima, o numerador. Então, ó, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Ok? Agora aqui também, ó, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Escrevendo isso em forma de raiz, né? Você vai ter aqui raiz 20 de 5 elevado a 15 vezes raiz 20 de 4 elevado a 8. O índice das raízes são iguais, então aqui você permanece o 20, e aqui dentro fica quem? 5 elevado a 15 vezes 4 elevado a 8. Moral da história, vai dar um número um pouco grande, tá? Pode parar por aqui, a não ser que você queira fazer em casa. Aí você resolve 5 elevado a 15 e o 4 elevado a 8. Fazer só mais um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 2 também, para ficar um facinho. Vamos transformar isso aqui. Então, aqui é um exemplo, aqui é outro exemplo. Pergunto para vocês, quem são os nossos índices? Nesse exemplo aqui, nossos índices. É o 2 e o 3. Beleza? Escrevendo em forma de fração. 2 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a 1 terço. Então, ó, MMC entre 2 e 3. Então, vai lá. 2 e 3. O 2 dá por 2, que dá 1. Repete o 3, que só dá por 3, que dá 1. Moral da história, 2 vezes 3, 6. Tá certo? Ah, professora, mas por que a senhora não pega logo de cara e multiplica 2 vezes 3, ou então aqui 4 vezes 5? Não vai dar a mesma ideia, o mesmo MC? Gente, isso acontece quando eles forem primos entre si, tá? Quando os números foram primos entre si, aí você pode fazer isso. Agora, quando eles não forem primos, eu recomendo que você faça assim. Que aí vocês vão ver que nem sempre vai dar a multiplicação deles dois. Pode aparecer o número antes do resultado da multiplicação entre eles, tá bom? Continuando aqui, então agora eu sei que vai ficar 2. O nosso denominador aqui é 6. 2. O nosso denominador aqui é 6. Ok? Então, ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Tá bom? Aqui, galera, vocês podem aplicar aquela propriedade da potência, tá certo? Que, ó, multiplicação com bases iguais. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Ou você pode voltar e fazer aquele passo a passo que vai dar a mesma coisa, ó. 6 terços mais 2 sobre 6. Conserva a base e soma os expoentes, não é? Então, vai ficar 2 elevado a 6. Aqui, ó, 3 mais 2, 5 elevado a 5 sobre 6. E isso aqui, escrito em forma de raiz, vai ficar como? 6 aqui, 2 elevado a 5. 2 elevado a 3 sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Raiz sexta de 2 elevado a 3 vezes raiz sexta de 2 elevado a 2. Só lembrando que eu estou mostrando um outro jeito de resolver a mesma coisa, tá bom, gente? Aplicando a propriedade aí, as raízes são iguais, então fica uma raiz única. Ó, o 6 aqui. De quem? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Aí volta aquela propriedade da multiplicação de bases iguais. Você conserva a base e soma os expoentes. Opa, aqui é 2, né? 3 mais 2. Então, raiz sexta de 2 elevado a 5. Tá bom?
Tá aí, ó, respostas idênticas aqui, só que caminhos diferentes, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Se não entendeu, gente, procura deixar perguntas lá pra gente. Deixem no Google Classroom, que lá fica mais fácil, tanto eu como o Miguel tá respondendo, que o Miguel tá aí com a gente ajudando nessa parte, tá certo? Então coloca lá, porque se eu não ver, o Miguel vai ver e vai responder vocês também, tá bom?